Bom. Eu dei uma aula de estresse falando justamente sobre isso. Qual que é o ponto em relação ao que o cérebro faz sobre esse aspecto do estresse? Vocês conhecem o termo homeostasia, né? Que é o quê? Corrigir o que está errado. Mas corrigir o que está errado quando o errado está presente, exatamente. Está desequilibrado, quando está aqui no momento presente. Existe um outro conceito que o nosso organismo faz muito, que é o conceito de... Quem falou? Já ouviu falar disso? Então você vai falar agora o que é. O que é alostasia? Seu nome? Juan. O que é alostasia, Juan? Alô? Pô, uma pressão, hein? Não, você falou... Não, mas se eu não me engano, a alostasia, tipo, é similar à homeostasia, só que ela corrige algum processo, tipo, trazendo equilíbrio. Não lembro muito bem o conceito, não. Vou ser sincero aqui, não... Vou repetir de novo. Se eu te ver de novo, eu vou perguntar de novo. Tá bom. Vou perguntar para todo mundo agora. A alostasia é a precipitação, certo? De alguma suposição ou interpretação de um desequilíbrio. Então é como se o organismo precipitasse o desequilíbrio. Mas não que ele se desequilibrasse, mas ele precipitasse que aquilo irá acontecer. Então ele se precipita. É o que a gente chama de previsão. O organismo já realiza a previsão de um desequilíbrio, mesmo que ele não esteja presente. Então ele não espera você se desequilibrar para equilibrar. Ele já se precipita. E por que isso é importante? Porque quando começam a ocorrer situações que envolvem alguma experiência anterior que refletiu em um nível de imunossupressão, insuficiência ou qualquer coisa do gênero, o organismo vai se precipitando. Então, quando começa a haver estímulos ambientais que sinalizam respostas estressoras porque precipitam um risco, o que isso quer dizer? Que o organismo vai antecedendo respostas estressoras antes de ocorrer, de fato, o estímulo que viabiliza essa resposta estressora. E esse estímulo pode vir a nem ocorrer. Certo? Então, imagine que o indivíduo está lidando com alguma situação que presume algum efeito estressor e ele também já vivenciou um efeito estressor no exercício quando ele estava numa outra circunstância, por exemplo, de baixa de peso. Ele já começa a precipitar o fenômeno do estresse quando você estava na baixa de peso, mesmo ocorrendo uma sinalização de estresse que não tem nada a ver com aquilo. Certo? E assim esse estresse pode vir a ocasionar o quê? A precipitações de respostas imunológicas alteradas, que é a imunossupressão. Certo? Faz sentido para vocês? Então o organismo atua de forma antecipada sempre. E por isso que os nossos cuidados é justamente dentro dos processos de antecipação. Ou sempre que eu falo em aula, planejamento. Planejamento para situações que envolvem não somente acertos, mas prevenções de recaídas e também recuperadas de recaídas ou relapsos no paciente. Faz sentido? Prevenir com que o paciente tenha recaídas ou já auxiliar o paciente quando ele tiver uma recaída, para que haja uma precipitação de como lidar com aquele cenário. Porque o estresse vai ser precipitado de qualquer maneira. E as mudanças no cenário imunológico também. E o nosso papel é justamente criar condições de melhor tolerabilidade do organismo frente a essas situações que envolvem a atividade de agentes inflamatórios. Certo? Você percebe que quando o indivíduo está iniciando uma atividade física e não sai sentindo um monte de dor, né? Sai sentindo todo dolorido, cansado e o caceta 4? Ou seja, ele não estava esperando aquilo. Certo? Na medida que você vai dando continuidade ao processo de execução do exercício, aquilo começa a ficar mais previsível. Então ele não mais antecipa esses processos de dor de forma mais contundente, porque ele percebe que aquele estímulo não é um estímulo danoso, prejudicial. É um estímulo positivo, certo? Aí vocês fazem eventuais mudanças no treino, às vezes mudam um exercício, ou mudam um certo estímulo, ou uma certa variação de técnica. Um já sente a dor? É isso. Opa, não está preparado para isso. Mesmo que você realizou a mesma carga, o mesmo número de séries, mas você mudou o tipo de exercício, ou a ordem, às vezes, que seja, não já tem uma diferença? Certo?
Aí em casa tudo ok, gente? Alô? E em relação ao sono, a gente também tem alterações no ciclo Fantástica circadiano, pergunta. na padronização da secreção hormonal o dia inteiro por conta dessa alostasia associada, por exemplo, a um trabalho noturno. Perfeito, fantástico, sim. Inclusive, tem até estudos, lógico, né, que não dá para isso controlar em nível populacional porque fica inviável, mostrando que diante do genes clock, né, do ciclo circadiano e as expressões gênicas que ocorrem durante o dia, a partir do ciclo circadiano, certos horários para tomar vacina acabam sendo mais efetivos na montagem da resposta imune, né, principalmente na produção de anticorpos, que outros horários. E aí você tem despadronização da regulação do sono, você também tem desregularização do ciclo circadiano, que, portanto, tem regulação na atividade imunológica, porque ele também tem genes clock. Todas as células têm. Então, a mudança no padrão de sono também exerce mudança no próprio comportamento imune. E, às vezes o indivíduo troca o ciclo noite-vigília, então dorme de manhã e fica acordado à noite, o indivíduo pode ter também recorrências infecciosas maiores, ou vulnerabilidade maior imunológica. Porque a questão do processo que envolve a nossa discussão não é só pensando na infecção instalada, na infecção propriamente dita, mas eventuais sintomas que não estejam relacionados de fato a uma infecção propriamente dita. Então, ou seja, o paciente que já apresenta uma dor de garganta eventual, o paciente que já apresenta uma dor de cabeça, uma coriza eventual, certo? O paciente que já apresenta um aumento da atividade das suas ites da vida, como rinite, sinusite ou bronquite, certo? Então isso já se manifesta sintomaticamente sem precisar ter a condição de infecção instalada. E a ideia é justamente essa. Quando isso acontece, o que pode comprometer o rendimento, a disposição, certo? Do indivíduo com relação à modalidade esportiva requerida. Isso que eu falei no começo, não é somente pensar em quanto você tem de recorrência infecciosa, porque muitas vezes a recorrência infecciosa ela é menor, mas os sintomas são constantes. Então toda hora o indivíduo está ali com dor de garganta, ou com dor no corpo, ou está com coriza, mesmo não tendo todo o quadro infeccioso instalado. Então esses pequenos sintomas que vão aparecendo comprometem o rendimento do sujeito e a própria disposição dele. Faz sentido? Então não precisa necessariamente ter, porque não é uma relação de 880. Tem que ter infecção? Não tem, não. Mas se já aparecem intermediários sintomáticos, isso já pode atrapalhar o processo de progressão do meu atleta no esporte. Eu tenho que verificar o que está acontecendo.